eu saí da mocidade, hoje é grupo de jovens, na época ele saiu da mocidade, o que eu fazia? Eu ficava orando após, porque eu queria poder de Deus. Nossa, eu não nasci para ser pai, para ser professor, para ser teólogo, para ser marido, eu nasci para ser crente. Eu falo isso para todo mundo, as pessoas ficam para minha esposa. Eu falei, nega, se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou ser o mais frustrado do mundo. Eu não tenho orgulho nenhum por ter qualquer tipo de título, se Deus me deu alguns, eu nem preciso deles. Eu tenho orgulho por ser filho de Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. E se eu não fizer a vontade de Deus, eu vou ser frustrado. Tem gente que acha que vai ser frustrado porque não vai casar, porque não vai ter faculdade, porque não ser carro. Desculpa, tudo isso são estercos em relação a você ser um instrumento de Deus na terra. Então eu estou lá, né, orando. Aí eu falei, eu? Aí eu já sou magro agora, imagina naquela época com 16 anos. Era só um quissudo e um par de orelhas. Aí eu subi as escadas, né? Aí estava o irmão Francisco. Irmão Robson, ora por mim, por favor, que eu estou com uma gripe aqui. Amém, vou orar por mim. Aí eu coloquei minha mão na cabeça daquele senhor, tinha 62 anos. Quando tem coisas que te marcam tanto que você guarda os detalhes. Comecei a orar para aquele senhor. Deus, poderoso, cura essa gripe, porque o Senhor é bom, tal, não sei o que. Aquela oração do pentecostal, né? Muda até a voz. Deus falou assim no meu coração, eu não vou curar não. Pode orar, porque eu vou levá-la. Aí eu peguei, comecei a orar. Aí eu falei, Jesus amado. Aí é um peixe e outro não dá. Senhor Jesus, mas se for da tua vontade que o irmão Francisco seja levado por ti, que ele esteja preparado, conforme o coração da irmã Alice. E ela já começou a chorar, as lágrimas começaram a cair, porque o Senhor é soberano, tudo, e eu sei que tudo vai ser feito à sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Já desci. Já desci as escadas, eu vejo o chinelinho, né, que nós usávamos muito havaianas naquela época, batendo nas escadas. Irmão Robson, volta aqui. Me colocou contra a parede, literalmente. Me colocou contra a parede e falou assim, o que Deus te revelou aí? Pode falar, irmão. Eu olhei para ele e falei assim, irmã, Deus vai levar o teu esposo. Mas fique em paz, porque ele vai morrer só. Peguei, ela começou a chorar na minha frente, voltei para casa, peguei minha bicicleta. Então nós tínhamos o costume, né? Pegava a calça aqui, para quem crente de antigo, né? Agora não vai saber. Aí você colocava a calça aqui, ó, dentro da meia fina, aqui, ó, colocava aqui, ó. Você ia pedalando, você não roscava rasgava toda a calça. Eu só tinha uma calça na época, então eu imagino toda a situação. Aí eu peguei e fui para casa. Cheguei, mãe, sempre crente, né, dona Carla, velhinha e tal. Falei, mãe, não quero mais profetizar, detesto profecia, que Deus não me usa mais esse negócio. Mas o que aconteceu, filho? Mãe, eu não falei que o irmão Francisco vai morrer, mãe? Isso é coisa de falar para a irmã, Alice? Aí eu contei todo o contexto para ela, tal, não sei o quê. Fique em paz, filho. Isso foi um domingo. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer nada. Isso foi no domingo. No outro domingo, foi o culto da mocidade, que é o primeiro domingo do mês. Aí o que acontece? Quem vai dar o testemunho? Irmão Francisco. Subiu no púlpito. Aí o banco da mocidade sentava assim, era lateral, né? Lá da parte de trás, estava lá com o Paulo, Zé Antônio, os meninos da minha época, hoje estão todos casados, crentes. Aí o irmão Francisco, irmãos, quero que eu dê um testemunho. Eu estava com uma gripe de uma semana. Nada fazia sair essa gripe. Mas foi lá o irmão Robson orar por mim. E hoje eu estou com uma saúde de ferro. Aí eu olhando para ele, né? Olhava para minha mãe, olhando para ele. E eu pensei, mata ele, Jesus. Jesus, mata esse homem. Esse menino é de Deus. Aí minha mãe baixou a cabeça, falou para eu ficar em paz. Aquela cara de paisagem, falando, Jesus do céu, mata esse rapaz. Ai, Jesus, que vergonha, meu Deus do céu. Isso foi no domingo. Na quarta-feira ele faleceu. Meu Deus. Então, quando nós olhamos aqui para John Hus, nós percebemos que Deus ainda fala. Deus fala hoje. Que a
isso para Deus, para ficar ouvindo pessoas aí fora. Então Martinho Lutero nasce. É interessante que a história de Martinho Lutero é uma história marcada por uma vida bem controversa, estou terminando aqui, porque o grande aqui é Martinho Lutero que personifica a reforma. Quando Martinho Lutero nasceu, o pai dele tinha uma profissão, ele tinha uma vida muito bem, né? Tinha uma vida difícil. E Martinho Lutero ele começa a seguir a carreira do pai, mas o pai falou o seguinte: bom, eu vou pagar os estudos dele para que ele possa se tornar algo diferente do que eu sou. E a mãe de Martinho Lutero queria que ele fosse advogado. Então existiam naquela época 3 grandes faculdades, né? Que era Direito, Medicina e Teologia, Filosofia também. Só para vocês terem ideia, o advogado, ele tem um doutorado? Não tem, mas é chamado doutor. Um médico tem um doutorado? Não tem, mas é chamado doutor, porque isso vem daquela época. Só pode ter doutorado, porque conhece aqui, porque começa assim: você vem do ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E depois tem o pós-doc agora, que tem uma nova. Então o doutorado está aqui em cima. Mas naquela época, o título, essas faculdades eram muito fortes. Então é por isso que doutor, para advogado, doutor para medicina, vem dessa época. Só para vocês entenderem, né? Como pano de fundo ajuda. Então o que acontece? Martinho Lutero começa a estudar filosofia. E Martinho Lutero, ele tinha um sonho, né, de poder ajudar a família. Mas Martinho Lutero estava indo um dia no caminho dos pais e aconteceu uma tempestade muito forte. E caiu um raio próximo a Martinho Lutero. Quando esse raio cai próximo a ele, ele se agacha, aquela chuva que tem aqueles raios, trovoadas e tudo mais, ele ora para Santa Ana, dizendo: se você me livrar, olha a cabeça de Martinho Lutero, idólatra, se você me livrar, eu prometo que vou me tornar um monge, um bispo, um padre no nosso contexto. Naquele instante, a chuva parou. Irmãos, ele orou para Santa Ana, mas Deus respondeu. Porque Deus não leva o tempo e a ignorância das pessoas. Deus ainda é bom, nós que não somos. Se deixar, a gente não dá nada para ninguém, manda todo mundo para o inferno. O crente é difícil. Mas Deus atende até os católicos nas necessidades deles. É nós que não somos bons. Isso é história, viu? Isso aqui não é historinha de. Isso aí aconteceu com Martinho Lutero. E Martinho Lutero larga a faculdade e vai fazer teologia. E começa a dar aula em Wittenberg, que é a grande faculdade. O que acontece com a história de Martinho Lutero? Ele era um cara que fazia muito alto flagelo, muitos jejuns, muitas orações. Ele quase morreu fazendo jejum. E ele foi separado para ser delegado de um distrito, que era de Roma. Delegado, né? Bispo e tal. Ele vai para Roma. Aí vem a decepção de Lutero. Quando ele chega lá, ele vê aquele antro de pornografia. Aquele antro de imoralidade. A compra de bispado. Compra de indulgência. Martinho Lutero se decepcionou. E Martinho Lutero volta para casa decepcionado, triste com a igreja. E naquela época existia apenas uma igreja. E já tinha picos de reformas em outros lugares. O que acontece com Martinho Lutero? Ele está preparando uma aula no livro de Romanos. Então ele está numa torre, lendo o livro de Romanos, quando, para Martinho Lutero, a pessoa, para ser salva, tinha que fazer muito sacrifício, autoflagelos. Para poder ser salva, a pessoa tinha que fazer muitas obras, porque ele precisava assim: para ser salvo tem que ser santo. Eu tenho que orar muito, jejuar muito, me sacrificar muito. E quando ele começa a fazer o estudo do livro de Romanos, o que acontece? Ele lê aquela passagem que fala assim, abre aspas: mas o justo viverá pela fé, fecha aspas. No contexto do Antigo Testamento, o que é a palavra fidelidade? Que não é a palavra fé. A palavra fé não existe no hebraico. A palavra no hebraico é fidelidade. Significa obediência a Deus. Então, Martinho Lutero começa a dizer o seguinte: como assim obediência a Deus? Prestem bem atenção. Para cumprir as obras, você tem que ser obediente. Então, tem uma coisa antes das obras, que é ser obediente. Qual que é o contexto que Lutero falou quando ele leu Paulo e viu todo o contexto de Paulo? O que salva não são as minhas obras, mas a minha fé em Cristo que faz eu ser obediente. A salvação não está
mas a minha salvação está na fé. Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Cai uma tempestade, um raio naquela torre, Martinho Lutero. E Martinho Lutero se converte ao cristianismo neste momento, quando ele está estudando o livro de Romanos. E Martinho Lutero está ali convicto para fazer uma reforma da igreja. O problema de tudo é que a igreja tem um cara que tem a personalidade forte, porque ele é conhecido como javali, selvagem. Martinho Lutero não é essa doçura do pastor Robson, não. Martinho Lutero ele é aquele cara que tem bandido, bravo mesmo, que, como eu sou caipira, né? Dentro da festa de peão, o cara consegue ficar 5 minutos. Ele era um cara agressivo, ele ia pra cima mesmo. Ele é um cara movido assim na paixão, era um Pedro. O apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo fez uma revolução na época dele. E o que o Martinho Lutero fez? Ele fala o seguinte: olha, eu não vou romper com a igreja. Essa é a ideia. Martinho Lutero vai fazer uma reforma para a igreja. E ele começa a fazer um documento. Que nesse documento tem 95 teses que você já ouviu falar contra a igreja. Contra a indulgência, pornografia, compra de bispado. Então, irmãos, eu trouxe aqui para vocês 5 pontos. Mas Lutero identificou 95. Olha como a igreja estava na época de Lutero. A igreja estava totalmente corrompida. Quando Martinho Lutero escreve essas 95 teses, ele afixa em 1517, 31 de outubro, na igreja de Gutenberg, 31 de outubro, em 1517. O que é interessante? Martinho Lutero não foi excomungado, porque não tinha WhatsApp, não tinha internet. Só para vocês terem ideia, irmãos, que o pessoal fala assim, né? Independência do Brasil, né? Independência, morte e tal, não sei o quê. Sabe quanto tempo demorou para Portugal reconhecer a independência do Brasil? 2 anos. Então, até uma história. Porque não tinha WhatsApp. Até isso chegar a Portugal, até Portugal sentar, resolver, demorava muito. Hoje em dia você pega aqui, eu tenho amigos fora do Brasil, você liga aqui no vídeo, aqui, irmãos, é instantâneo. Naquela época não era assim não, irmãos. Era muito difícil. Então, em 1518, Martinho Lutero, o que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu escrevi essas 95 teses, correto? A igreja falou, volta atrás. Se você não voltar, você vai ser excomungado da igreja. Martinho Lutero falou o seguinte: está vendo essas 95 teses aqui? Pega o maior teólogo da igreja católica. Vamos pegar a Bíblia católica e vamos fazer um debate teológico. Então vejam só, não começou agora para quem assiste. O Vejam Só começou naquela época, na verdade começou bem antes. Martinho Lutero falou assim: vamos fazer um debate teológico. Se as minhas 95 teses forem contrárias à Bíblia, eu volto atrás e falo para os meus membros, né, as pessoas que me seguem na igreja, que eu estou errado. Mas, se eu estiver certo, a igreja tem que mudar. Irmãos, vocês acham que era assim, irmãos? As guerras santas ocorreram por causa disso. É que a gente está num contexto aqui no Brasil, irmãos, é o espírito da época. Muitas pessoas morreram na época de Martinho Lutero. As pessoas morreram na época de Paulo, na época da patrística, morreram na época de Lutero. Tem cristãos morrendo agora. Teve um pastor no Egito que falaram para ele assim: nega Jesus. Ele não vou negar. Ele tomou um tiro na cabeça. Isso vai agora. Tem pessoas morrendo por causa do cristianismo. Lutero não fez. Em 1521, Lutero foi excomungado da igreja. Mas o que é mais interessante, para vocês entenderem o contexto de Lutero. Pastor Robson, qual foi a diferença de Lutero para os demais? É que Lutero foi tão enfático, foi tão incisivo, foi tão claro, que de 1518 a 1521, quando ele ficou recluso em um lugar, ele ficou separado, porque senão a igreja ia matá-lo, ele escreveu a Bíblia em alemão. Não só Lutero escreveu a Bíblia em alemão, vários outros teólogos também escreveram a Bíblia em inglês, em português, pegaram do hebraico, do grego, escreveram no próprio idioma, para que as pessoas pudessem ler, vocês tivessem acesso às escrituras sagradas. E Martinho Lutero, o movimento de Lutero foi tão forte, que em 1546, quando Lutero morre em 1546, isso é interessante para nós, surgiu um movimento chamado luterismo, ou seja, saiu uma igreja luterana. Então a primeira igreja
importante? Porque os seguidores de Lutero continuaram com a ideia de Lutero, dizer que a igreja está corrompida, que os bispos estão corrompidos, que está tudo errado, que eles criaram uma nova denominação. Após Lutero, João Calvino criou a igreja reformada. A igreja presbiteriana que nós temos hoje, a igreja presbiteriana é antiga, irmãos. É a mais antiga que nós temos, além da igreja luterana. Depois surgiu a igreja de Wesleyana. Surgiram várias igrejas até chegar no século XIX, com Charles Parham, o movimento pentecostal na Califórnia, e que incendiou o coração de Seymour, incendiou o coração de Daniel Berg e Bonavini, que são suecos que vieram para o Grande Pará, e surgiu a igreja evangélica, a igreja pentecostal, missão, né, antes, depois se tornou Belém, no caso foi Belém do Pará, e essas várias igrejas que temos hoje. Então, por que Martinho Lutero, pastor Robson, foi importante? Por causa da ênfase dele, por causa da coragem dele, e por causa da forma que ele explicava. Ele era muito contundente, ele era muito briguento, literalmente, briguento. Sabe o que é briguento? Pedro, briguento, Lutero foi para cima. Então, por causa de Lutero, foram criadas várias denominações que nós temos hoje. Então, para que vocês possam entender, se não ocorresse a pessoa de Lutero, não é Lutero tem que ser adorado, Lutero é como um homem que Deus usou. Se não fosse por causa de Lutero, nós não teríamos as Bíblias traduzidas em outros idiomas. Imagine só, porque naquela época de Lutero, a Bíblia estava em latim e o culto aqui era em latim. Quem já foi uma missa aqui? Eu já fui uma missa. E a missa é em latim. Você fala amém. Em latim. Você fala, a palavra amém significa assim seja. Assim seja com algo que você está entendendo. Então, o movimento luterano foi tão importante na reforma protestante que criou o que nós chamamos hoje de variedades de denominações cristãs. Então, Deus usou a pessoa de Martinho Lutero. Pode passar o próximo slide, que era o último, na verdade é o último. Então, temos Lutero, temos João Calvino e temos também, Ulrich Zwingli, Lutero, Zwingli está no meio. Deixa eu pegar aqui, ó. Zwingli está no meio, Lutero está aqui, e na França, João Calvino. Todas as pessoas criaram os próprios movimentos, que nós chamamos de igrejas hoje, tá certo? Cada pessoa no seu lugar. O grande cara, colocar na língua de hoje, foi Martinho Lutero, pela ousadia, pela coragem de Martinho Lutero, tá certo? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, o que ocorre, pessoal? A igreja empoderada, né, o poderio papal, a fé, ela teve um momento ali de razão, progresso, Estado, narrativas, antropocentrismo, ateísmo. E o que acontece com esse rompimento de Martinho Lutero, ele fala: a igreja não é empoderada, a igreja recebe o poder do céu. Olha o que Martinho Lutero fala. O Papa não é infalível. Martinho Lutero fala: todos nós somos sacerdotes. Em outras palavras, você que está aí no banco da igreja, você tem acesso a Deus da mesma forma que eu, o pastor Robson, tenho. Então, Martinho Lutero fala que a igreja ela não é empoderada, mas a igreja recebe o poder de Deus. Martinho Lutero afirma, esses são os ensinamentos de Martinho Lutero. Martinho Lutero ensina que não existe uma classe de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso a Deus. E Martinho Lutero ensina que a fé ela não pode ser usada sem a razão. Como assim, pastor Robson? De forma intelectual, de forma racional. Eu estou lúcido. Uma cobra falou com ela. O mundo é loucura. Uma cobra falar. Mas na minha razão, na minha intelectualidade, no Éden, uma cobra falou. Isso não é fé, isso é intelectualidade. E fé também. Foram essas coisas que Martinho Lutero falou. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós entendemos que é importante orar, mas é importante entender a história da igreja. E no outro lado ali que estou mostrando para vocês,